Dando continuidade a David Hume, essa parte que nós vamos trabalhar é muito bacana. A gente vai analisar a mente humana, o vulgo cabeção. O que você está vendo aí, que está descrito como aparelho representacional humiano, é a mente humana, que a gente trabalhou na aula passada, que eu já entreguei pronto para você, já está montado. A função aqui agora, a minha preocupação aqui agora vai ser de explicar ponto a ponto. Mas eu quero retomar um negocinho aqui. Você lembra que o David Hume, ele faz uma análise, ele faz uma anatomia filosófica da mente humana e chega à conclusão que ela é composta de 4 partes: impressões, ideias, memória e imaginação. A memória e a imaginação são as faculdades, os poderes da mente humana. E esses poderes operam com ideias que dependem das impressões. Certo ou não? Vamos lá então. Como que monta isso daqui? Está aqui o seu corpo, vou diminuir o tamanho. Está aqui o seu corpo. E está aqui a sua mente. Perceba que eu chamei aqui, ó, ciência da natureza humana, vulgo cabeção, percepções da mente humana. Juliano, cadê a razão? Você não poderia colocar uma outra parte aqui? Pô, de repente você quer fazer assim, Juliano, ó, você coloca a razão aí. A razão entra aqui. Poderia descrever aqui razão, Juliano? Poderia. Eu estaria me referindo à matemática. Só que não tem relação, a matemática não tem relação com o mundo empírico, segundo David Hume. Então a gente precisaria deslocar essa parte aqui. Então faria parte da natureza humana, mas o modo de operação não dependeria das impressões. E aqui eu teria então, portanto, a razão, a matemática, que para David Hume não é inata, é pura, ou seja, não depende da experiência. Como David Hume é um empirista, o que está em jogo aqui é aquilo que depende das impressões, das minhas percepções. Então, o que está em jogo aqui são as faculdades que trabalham com as ideias advindas das minhas sensações. Então eu coloquei aqui, ó, os 4 elementos descritos lá em cima. Nós temos as impressões que geram ideias. As impressões geram ideias vividas, que ficam armazenadas na memória. A imaginação pega essas ideias vividas para brincar com elas, que são as chamadas ideias criadas. Então aqui nós temos os 4 elementos que compõem a natureza humana: sentir, pensar, impressões e ideias. As ideias são operadas pela memória para lembrar, e as ideias criadas são operadas pela imaginação para quê? Para criar. Só que agora a gente vai começar a abrir isso aqui um pouco mais, porque eu falei para você que impressão é a capacidade de sentir. E toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Se toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões, eu não estou me referindo a qualquer ideia. Eu estou me referindo à ideia da memória, que é definido como ideia vivida. Mas acontece que eu tenho 2 tipos de impressões. Eu tenho as impressões externas, eu tenho as impressões internas. Você já parou para pensar que tem coisas que eu vejo, cheiro, escuto, toque, lambo, e tem coisas que eu sinto internamente, como medo, amor, tédio, preguiça, paixão. Então eu tenho 2 tipos de impressões: as exteriores, que dependem dos sentidos, e as interiores, que referem-se aos sentimentos. E aí, dá uma descidinha, tá aqui. Nós temos as impressões externas, que são os sentidos ou as sensações. E nós temos as impressões internas, que são os sentimentos ou reflexões. Essa aqui depende dos sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. E essa aqui depende de sentimentos, que são produzidos pelo próprio sujeito, mas motivados por questões externas. Não por acaso, as impressões externas são mais intensas do que as impressões internas. Como assim? Quem ama alguém ou alguma coisa que ele viu externamente. Eu, por exemplo, amo acarajé, amo quindim. Mas para amar essas coisas, que é uma impressão interna, eu tenho que ter tido a sensação com esse objeto.
E a sensação de comer acarajé é muito maior do que o sentimento de gostar de acarajé. Afinal, eu prefiro comer o acarajé do que ficar falando as coisas que eu sinto sobre ele. Na orla, na praia, comendo acarajé, um bolinho de estudante. Salvador é bom demais. Então existem não somente impressões externas e internas, mas existe também intensidade entre essas impressões. E nós voltamos novamente a uma questão já trabalhada, que está aqui, ó. A mente humana, ela faz uma distinção de percepção de intensidade entre o forte e o fraco. As impressões são mais fortes do que as ideias. Só que eu tenho dois tipos de impressão. O que significa dizer que uma é mais intensa que a outra. E já te adianto, temos dois tipos de ideias, em que uma é mais intensa do que a outra. Então, para facilitar essas informações, eu coloquei aqui para você, ó, níveis de intensidade da percepção da mente humana. Então, as impressões externas, comer um acarajé, é mais intensa do que a impressão interna de gostar de acarajé. Afinal, eu prefiro comer acarajé do que ficar falando sobre ele. Não paramos aí não, galera. Perceba que se eu tenho dois tipos de impressões, externas e internas, eu também tenho dois tipos de ideias. A ideia da memória e a ideia da imaginação. A ideia da memória, que é a ideia vivida, naturalmente é mais intensa do que a ideia criada. Galera, o que é mais intenso? Viver um amor ou pensar na possibilidade de viver um amor? Viver o amor é mais intenso. O que significa dizer então que as ideias vividas são mais intensas do que as ideias criadas. Perceba que surgiu um novo conceito aqui, que é a ideia de possibilidades, o que nos remete à percepção de tempo. As impressões, obrigatoriamente, sempre, as impressões nos remetem ao presente. Porque quando eu sinto algo, eu sinto agora. Está aqui. Então, as impressões remetem ao presente. A memória remete ao passado, porque se são ideias vividas, o que foi vivido está no passado. E a imaginação remete tanto ao passado quanto ao futuro, porque eu posso inventar para você uma história no passado ou no futuro, mas no presente não. Eu não penso o presente, eu vivo o presente. Se você acha que é possível pensar o presente, você está enganado, porque para pensar o presente ele tem que se tornar uma ideia, então você tem que viver ele. Tanto é verdade que o que eu acabei de falar aqui para você agora já se tornou passado. Isso aqui que eu acabei de falar se tornou passado. Isso que eu acabei de falar de novo se tornou passado. Tornou-se passado de novo. E de novo. Então perceba que a impressão remete ao presente. Tanto a impressão externa quanto a impressão interna. A memória remete ao passado. A imaginação remete ao futuro. Qual que é o poder da imaginação? Criar. Qual que é o poder da memória? Retomar. Quando a memória retoma algo, retoma sempre no passado. Quando a imaginação cria algo, ela cria no passado ou no futuro. Quando a impressão sente algo, sente agora. Seja de algo que está fora ou algo dentro que foi despertado por fora. Por exemplo, um amor à primeira vista. Tanto as ideias criadas, meu Deus do céu, trem demais, Juliano. Tanto as ideias criadas quanto as ideias vividas são classificadas em simples e complexas. Simples e complexas, simples e complexa. Pá, vamos entender um pouco sobre isso. Antes de falarmos da questão de simples e complexo, vamos falar de intensidade, porque nós já falamos da intensidade das impressões externas e internas e chegamos a mencionar a questão da intensidade das ideias vividas e das ideias criadas, mas eu preciso mostrar uma coisa para ti. Tá aqui, ó. A intensidade. Eu vou fazer uma divisão aqui que vai nos remeter ao que nós trabalhamos lá em cima. Essa é a divisão. Tá? As impressões são mais intensas do que as ideias. Mas isso eu disse para você aqui, que as impressões são mais intensas do que as ideias. Só que eu tenho dois tipos de impressões, as externas e as internas. Eu tenho dois tipos de ideias, as vividas e as criadas.
As impressões serão sempre mais intensas do que as ideias, só que eu tenho níveis de intensidade entre elas. Então as impressões externas são mais intensas do que as impressões internas, que são mais intensas do que as ideias da memória, que são mais intensas do que as ideias da imaginação. Essas duas é presente, essa daqui é passado e essa aqui pode ser passado ou futuro. Mas você sabe que uma impressão externa, uma impressão interna, uma ideia vivida ou uma ideia criada pode ser classificada como simples e como complexa ou composta. Meu, é tanto conceito nesse pequeno intervalo que você tem que se atentar. O que é simples e o que é composto? Ou o que é simples e o que é complexo? Complexo e composto aqui são sinônimos. Vamos lá. Simples é um, complexo é mais de um. Beleza? Simples é uma unidade indivisível. Enquanto que o complexo é o que pode ser dividido em outras partes. Então você concorda comigo que se o simples é um e o complexo é mais de um, ou seja, dois ou mais, o complexo ou composto é uma soma de coisas simples, que ao serem divididas, o complexo pode ser dividido em simples e a soma de simples se transforma em algo complexo. Então eu tenho relações dessas coisas aqui. Como que uma impressão... Então, uma impressão simples gera uma ideia simples. Uma impressão complexa gera uma ideia complexa. Eu vou utilizar o exemplo do arco-íris, tá? Que é o mais fácil de ser compreendido nesse sentido. Ó, a relação entre impressões e ideias. Você já sabe que em relação à intensidade, a impressão, as impressões são mais intensas do que as ideias. E as impressões originam as ideias, porque as ideias são cópias das impressões. Por fim, uma impressão simples gera uma ideia simples. Então, a ideia simples deriva de uma impressão simples. Uma impressão complexa gera uma ideia complexa que deriva de uma impressão complexa. E para você não esquecer, eu coloquei aqui para você assim. Vou diminuir um pouquinho. Tá lá, ó. As setas superiores formadas por linhas contínuas podem ser interpretadas como remetem às, originam às. Então, as ideias simples originam, as impressões simples originam ideias simples, as impressões complexas originam ideias complexas. As setas inferiores, formadas por linhas contínuas, podem ser interpretadas como derivam das. Então, as ideias simples derivam das impressões simples e as ideias complexas derivam das impressões complexas. Então, se eu vejo uma única cor, verde, eu tenho a ideia de verde. Se eu vejo várias coisas como no arco-íris, eu tenho uma série de ideias simples que formam um arco-íris. A seta superior, formada por linha tracejada, pode ser interpretada como formam as. Então, ideias simples formam as ideias complexas. Por sua vez, as ideias complexas, a seta inferior, formada por linha tracejada, pode ser interpretada como compostas por ideias simples. Fechou? Meu, nós falamos aqui de intensidade das percepções. Nós falamos que dentro das impressões e das ideias existe divisão também desse tipo de intensidade. E que tanto as impressões quanto as ideias podem ser simples ou complexas. Perceba que são muitos os conceitos aqui presentes, mas eles são tranquilos de se entender. David Hume é muito claro naquilo que ele faz. Voltando. Essas aqui não são as faculdades? São. Coloquei aqui para você, ó, os princípios e operações das faculdades. Como a memória opera, como a imaginação opera. Aqui eu já falei algumas coisas. Falei que a imaginação remete ao passado ou ao futuro, as ideias são criadas, pode ser simples ou complexo. Falei que a memória remete somente ao passado, as ideias são vividas, ou seja, as ideias são cópias das impressões. E essas ideias também podem ser simples ou complexas. Então, como que elas operam? Existem algumas diferenças. Então, para facilitar a sua vida, eu coloquei a definição de uma e no outro eu faço a negativa, porque elas operam de modos diferentes. E a operação de uma dá para entender a outra. Vamos lá que você vai entender. Vou te explicar. Vamos lá. Tá aqui, ó. Modos de operação da memória e modos de operação da imaginação. Então a memória aqui, ó, opera com ideias mais vivas e fortes. Afinal, elas derivam das impressões.
E a imaginação opera com ideias menos vivas e fracas, mas isso eu já havia dito aqui, ó. A intensidade da ideia da imaginação é menor do que a ideia da memória. Logo, a ideia de intensidade da memória é mais intensa do que a da imaginação. Fechou? A memória, ela mantém a ordem e posição das ideias. Como? Se a memória é uma ideia vivida, quando eu lembro do caso, ele mantém a ordem dos acontecimentos. A imaginação, como é uma ideia criada, ela não precisa manter, ela cria, ela altera a ordem e a posição das ideias. Eu coloquei altera aqui, mas ela faz o que ela bem entender com essas ideias, tanto no passado quanto no futuro. Se a memória mantém a ordem e a posição das ideias, significa dizer que ao lembrar do que ela viveu, ela remete às ideias às impressões originais, porque toda e qualquer ideia vivida é uma cópia das impressões originais. E essas impressões vivenciadas, elas aconteceram dentro de um tempo, dentro de um espaço, então elas são datadas. Você diz, nossa, teve uma vez que eu estava com a galera e a gente terminou a aula e fomos para uma pizzaria e era um rodízio de pizza e foi nesse dia que eu conheci a minha namorada. Perceba que você tem um encadeamento de ideias dentro de um fato. Então, você não somente respeita, não é questão de respeitar, não tem como você alterar, você não somente mantém a ordem e a posição das ideias, como você busca falar sobre isso da maneira idêntica como aconteceu. A sua imaginação não, a sua imaginação ela não remete às 10 impressões originais, porque ela trabalha com a associação de ideias vividas no passado ou no futuro, mas como ela bem entende, ela faz isso para projetar, para criar, para inventar. A memória, então, portanto, ela é passiva. Ou seja, a função dela é guardar o que você viveu. E a função e a imaginação, por sua vez, ela é ativa, porque ela tem controle sobre as ideias, ela pode criar e etc. Galera, se liga. Muita coisa, mas é muito bacana David Hill. Olha quantas informações nós temos aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido a aula do David Hume até aqui. Um abraço.